Caros amigos, quando você olha ao seu redor, o que você vê? Bem, você vê casas, pessoas, estradas, lojas, carros e muitas outras coisas. Quando você olha para o céu, você vê o sol, a lua e as estrelas. Tudo que você vê neste mundo ou universo é composto de matéria, e cada material tem sua massa. Mas de onde vem essa massa? Os cientistas acreditam que o bóson de Higgs, ou partícula de Deus, é a responsável por dar a todas as matérias a sua massa. Partículas elementares que não têm massa, como os fótons que formam a luz, não obtêm massa do bóson de Higgs. Se você tiver uma mesa de madeira e quebrá-la, obterá alguns pedaços de madeira. Se você continuar quebrando, obterá moléculas de celulose. Se você continuar quebrando, terá átomos, elétrons, prótons e nêutrons. Se você ainda continuar quebrando prótons e nêutrons, obterá algumas partículas chamadas de quarks. Esses quarks são chamados de partículas elementares. Mas se você quebrar quarks, o que você obterá? Os cientistas ainda estão pesquisando qual foi a primeira partícula que existiu após o nascimento do nosso universo. Ainda estamos procurando a primeira partícula fundamental que criou todas as outras partículas, moléculas, átomos, rochas, planetas, estrelas, Sol, células do nosso corpo, enfim, tudo mais que existe no universo. Muitos cientistas pensam que o bóson de Higgs pode ser a primeira partícula fundamental e o bloco de construção do universo. O bóson de Higgs pode estar relacionado a todos os existentes e a todas as criações do universo. Nesse vídeo, discutiremos o que é o bóson de Higgs e por que é chamado de partícula de Deus. Também discutiremos o porquê ele é tão importante para o universo e por que tantos cientistas, além de governos, dedicaram décadas de suas vidas, além de gastar bilhões de dólares, para detectar a partícula de Deus, o bóson de Higgs. Então, fique conosco até o final desse vídeo. E se você está curioso sobre fatos interessantes, ciência, tecnologia e universo, você deve se inscrever agora mesmo em nosso canal Stereotypical World. Em 2012, os cientistas confirmaram a detecção do tão procurado bóson de Higgs, também conhecido pelo apelido de partícula de Deus, no Large Hadron Collider LHC, o acelerador de partículas mais poderoso do planeta. Demorou quase meio século e um acelerador de partículas de bilhões de dólares para fazer isso. O nome bóson de Higgs está relacionado ao nome de dois cientistas. O termo Higgs está relacionado ao cientista britânico Peter Higgs, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2013, com seu colega belga François Englert, por suas previsões teóricas da partícula de Deus. O segundo termo, bóson, é relacionado ao cientista indiano Satyendra Nath Bose. O cientista categorizou todas as partículas fundamentais do universo de acordo com seu spin, bósons e férmions. Partículas com spin que vêm em múltiplos de meio inteiro, por exemplo, mais ou menos meio, mais ou menos 3 meio, ou mais ou menos 5 meio, são conhecidas como férmions, em homenagem ao cientista italiano Enrico Fermi. As partículas com spins com múltiplos inteiros, como por exemplo 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante, são conhecidas como bósons. No modelo padrão, a partícula de Higgs tem spin 0, por isso é chamada de bóson de Higgs. Você pode estar confuso sobre o que é spin. É difícil explicar, mas você deve assumir que o spin é uma propriedade das partículas quânticas. O bóson de Higgs, ou partícula de Deus, não tem correlação direta com Deus. O termo a partícula de Deus, ou good particle, foi cunhado pelo físico vencedor do Prêmio Nobel, Leon Lederman, em seu livro de ciência popular em 1993, The Good Particle, If the Universe is the Answer, What is the Question?
O significado do livro é: se o universo é a resposta, qual é a pergunta? Recomendamos fortemente que você leia este livro para compreender a origem e a estrutura fundamental. No início, Lederman referiu-se ao bóson de Higgs como partícula maldita de Deus, ou Goldman Particle. O apelido tinha o objetivo de zombar do fato de que era muito difícil detectar essa partícula. The Goldman Particle, ou partícula maldita de Deus, era o suposto nome do título do livro de Lederman, que saiu na década de 1990, e era muito popular para um livro sobre física. No entanto, seus editores, bem como quem iria publicar o livro, não estavam exatamente de acordo com essa frase. Então, o título foi alterado para a partícula de Deus. A frase "a partícula de Deus", ou God Particle, foi estampada nas primeiras páginas de veículos de notícias em todos os lugares quando a descoberta da partícula foi anunciada em 2012. Partícula de Deus descoberta. É uma manchete muito mais sexy e atraente do que bóson de Higgs descoberto, mas a maioria dos físicos odeiam este nome de partícula de Deus. Muitos físicos e pesquisadores acreditam que o bóson de Higgs é a primeira partícula que foi criada pelo Deus ou pelo poder divino. E essa partícula deu massa a todas as outras partículas, e é assim que a matéria e o nosso universo existem. É por isso que é chamada de partícula de Deus. Agora vamos discutir por que a partícula divina, o bóson de Higgs, é tão importante para o universo. As teorias e descobertas de milhares de físicos no século passado resultaram em uma visão notável da estrutura fundamental da matéria. Tudo no universo é feito de 12 blocos de construção básicos, chamados de partículas fundamentais, governados por 4 forças fundamentais. Essas forças fundamentais são a força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e fraca. Discutiremos sobre essas forças em detalhes em um outro vídeo. Nosso melhor entendimento de como essas 12 partículas e 3 das forças estão relacionadas entre si está encapsulado no modelo padrão, ou Standard Model, de partículas e forças. Desenvolvido nas décadas de 1960 e 70, o modelo padrão explicou com sucesso uma série de resultados experimentais e previu com precisão uma ampla variedade de fenômenos. Com o tempo, e por meio de muitos experimentos de muitos físicos, o modelo padrão tornou-se uma teoria da física bem testada. Na década de 1960, os físicos começaram a perceber que existem laços muito estreitos entre 2 das 4 forças fundamentais entre os elementos, a força nuclear fraca e a força eletromagnética. As 2 forças podem ser descritas dentro de uma teoria unificada, que forma a base do modelo padrão. Essa unificação implica que eletricidade, magnetismo, luz e alguns tipos de radioatividade são todas manifestação de uma única força subjacente, chamada de força eletrofraca. No entanto, para que essa unificação funcione matematicamente, é necessário que as partículas portadoras de força não tenham massa. Sabemos por experimentos que isso não é verdade. Físicos como Peter Higgs, Robert Broad e François Englert encontraram uma solução para resolver esse enigma. Eles sugeriram que todas as partículas não tinham massa logo após o Big Bang, ou a criação do universo. Conforme o universo esfriou-se e a temperatura caiu abaixo de um valor crítico, um campo de força invisível, que se tornou comumente conhecido como campo de Higgs, foi formado, junto com a partícula associada, agora chamada de bóson de Higgs. O campo prevalece em todo o cosmos. Todas as partículas que interagem com ele recebem uma massa por meio do bóson de Higgs. Quanto mais eles interagem, mais pesados eles se tornam, enquanto as partículas que nunca interagem ficam sem massa. Essa ideia forneceu uma solução satisfatória e se ajustou bem com as teorias e fenômenos estabelecidos. O problema era que ninguém jamais havia observado um bóson de Higgs,
em um experimento para confirmar a teoria. Porque para criar o bóson de Higgs, você precisa criar o ambiente como o Big Bang, ou o ambiente logo após a criação do universo. E assim, na Europa, na cidade de Genebra, na Suíça, 9 bilhões de dólares foram gastos para construir uma máquina, o Grande Colisor de Hadrons, LHC, que poderia criar essas condições. 9 bilhões de dólares foram gastos, porque se esse campo hipotético existisse, isso confirmaria que o modelo padrão era um modelo lógico internamente consistente para o universo. Isso confirmaria que nossa estrela, nosso planeta e nossos corpos são construídos a partir de partículas hipotéticas ou imaginárias. E, surpreendentemente, o experimento deu resultado positivo, e a teoria dos físicos que deram décadas de suas vidas para encontrar a partícula de Deus foi bem sucedida. É por isso que nós humanos somos a espécie mais poderosa e avançada do planeta, porque imaginamos, fazemos lógica, fazemos matemática e passamos anos de nossas vidas para provar nossas ideias. Acontece que o modelo padrão é uma descrição tão poderosa do universo que poderia prever a existência de um bloco de construção da natureza usando apenas sua própria lógica. Deixe-nos saber sua opinião nos comentários sobre a partícula de Deus. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Em breve, nos veremos aqui novamente com um vídeo ainda mais interessante no nosso canal Stereotypical World.